bom agora, hein? Segundo os dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, 70% da população mundial sofrem com bruxismo. Essa desordem funcional é caracterizada pelo ranger ou apertar dos dentes durante o dia. E a pressão causada por esse ato pode provocar um desgaste, até amolecimento dos dentes. E nos casos mais graves podem ocorrer também problemas ósseos, problemas na gengiva, na articulação da mandíbula, causando dores e outros comprometimentos. A gente vai entender mais sobre esse assunto, conhecendo as causas, tratamento, e para isso eu recebo ele, que é cirurgião dentista, especialista em dor orofacial, palestrante nacional e internacional e criador do método LIVA. Exatamente. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Alan Agiag. Me dá um abraço aqui. Muito bom te receber. Poder falar de bruxismo. Eu sou uma dessas que cuido, hoje em dia eu durmo com a minha plaquinha, mas já precisei até fazer uma cirurgia em cada lado aqui da minha articulação temporomandibular por conta do bruxismo, né? Exatamente. Isso são os casos mais graves nos quais a gente tem que intervir cirurgicamente. Mas hoje, os tratamentos, na maioria das vezes, eles são não invasivos, né? A gente prefere... O que é ótimo, porque uma vez que a gente mexe, é uma articulação mexida e ela nunca mais vai ser exatamente igual onde já foi, E né? o pós-operatório, às vezes, ele é muito pesado, difícil. É chatinho mesmo. É muito chato. Bom, por que a gente tem bruxismo? Como é que é isso? Bom, só para a gente explicar, o bruxismo é o ato de você apertar, ranger os dentes ou apenas encostar os dentes durante o sono ou durante o momento de dia, quando você está acordada, né? Durante muito tempo, o bruxismo sempre foi associado a um distúrbio do sono. Então, quando se falava bruxismo, se falava no indivíduo dormindo, rangendo os dentes, né? E hoje as novas pesquisas têm mostrado que, na verdade, o grande problema do bruxismo ele ocorre durante o dia, quando você está acordado. E o problema maior ainda é que você não percebe ele, porque ele é muito pouco intenso, porém muito frequente, né? E esse bruxismo de vigília, ele está associado ao que todo mundo tem hoje, que é ansiedade, estresse, concentração, prazos. Então as pessoas acabam apertando os dentes sem perceber durante o dia, e isso tem levado, como você falou muito bem, a problemas dentários, né? Você pode quebrar dentes, você pode quebrar restaurações, você pode ter problema a nível de gengiva, e até isso que a gente está estudando agora mais a fundo, são as dores de cabeça, né? Cefaleia, enxaquecas crônicas. Parece que existe um gatilho para ter essas dores associado ao bruxismo de vigília. Olha lá, um monte de coisa para a gente prestar atenção, né? Agora, por experiência própria, eu te digo que só prestar atenção não é eficiente, porque por mais que a gente saiba que a gente não pode viver ansioso, que a gente não pode viver estressado, que a gente tem que estar relaxado diante da pressão, não é sempre que a gente consegue, né? E aí? E aí? Essa é um ótimo desafio para a gente, né? Porque o que a gente sabe hoje é que 80% das pessoas que têm bruxismo não têm consciência. Porque justamente eles estão fazendo outra coisa, eles estão concentrados em outras atividades durante o dia. Então não adianta você falar, olha, para de apertar ou para de encostar, que a pessoa não percebe e não consegue reverter o hábito. E hoje tem mais uma coisa, o bruxismo, ele está mais associado a uma contração muscular sem encostar os dentes. Então você pode ter bruxismo sem tocar dente. Só contrair a musculatura da face, você já entrou em bruxismo. E eu acho que seria importante, se você me permite, claro, eu explicar o que é o bruxismo num rosto aqui, num crânio, tá? Perfeito. Então, eu acho que a ideia é saber que a nossa cabeça ela é composta por dois ossos, basicamente, né? Você tem a base fixa do crânio, que vai desde o dente superior aqui até aqui atrás, é uma coisa só, que não mexe. E embaixo você tem a mandíbula. A mandíbula é um osso grande que se prende, que se encaixa no crânio através das articulações, que são as conhecidas ATMs, articulação temporomandibular, tá? E a mandíbula é o único osso móvel da nossa cabeça. Então, quando a gente fala abre a boca, na verdade a gente está abaixando a mandíbula. Quando a gente fala fecha a boca, a gente está levantando a mandíbula, né? Então, é sempre a mandíbula que se movimenta, né? E para ela se movimentar além das articulações, você precisa ter músculos que fazem essa mandíbula ir para um lado e para o outro, né?
Esses são os músculos responsáveis pelo fechamento da mandíbula. É um músculo que fica na região da têmpora e outro que fica na região da face. E normalmente esses músculos, quando eles são muito solicitados, então durante o dia você aperta muito os dentes, encosta muito os dentes, ou você contrai muito esses músculos, você acaba tendo dor. E são essas dores que muitas vezes são relatadas para o paciente como dor de cabeça. Mas na verdade são dores da região muscular da face que tem a ver com o movimento da mandíbula. E esse músculo, para quem tem bruxismo, ele vai ficando cada vez mais forte. Ele fica mais forte. Vai treinando esse músculo, né? A gente, às vezes, tem halterofilista, né, de masséter, né? O paciente chega com os massetes aqui, esse músculo aqui, muito desenvolvido, o rosto quase quadrado, de tanto que ele movimenta esse músculo. Nossa, muito bom você trazer esse assunto, porque aí eu já estou pensando, tudo bem, a gente precisa usar a plaquinha noturna quando é indicado pelo dentista, mas não é o suficiente, porque durante o dia a gente continua trabalhando. Exatamente. Eu tenho uma masseter bem forte, viu? Dá para ver. Né? Exatamente. Dá para ver. Dá para ver. Então, quer dizer, eu continuo fazendo força durante o dia inteiro. O grande problema do bruxismo não é tanto a intensidade. Então, a intensidade ela ocorre durante o sono, né? Você range muito forte. Você pode até ouvir teu filho no outro quarto rangendo os dentes. É muito comum isso. O grande problema do bruxismo é a frequência dele. O quanto tempo que você contrai a musculatura, né? E a frequência ela só ocorre durante o dia. Muito pouco durante o sono. Existem alguns trabalhos, vou te fazer uma pergunta. Você tem ideia de quanto tempo a gente range os dentes durante a noite para quem tem bruxismo? Deve ser muito pouquinho, Muito pouco. De 7 a 8 minutos numa noite de 8 horas. Né? Durante o dia, esses 8 minutos podem se transformar em várias horas. Né? Outra coisa importante, eu acho que todo mundo entender, é que a nossa boca, a gente fecha realmente os dentes somente quando a gente engole a saliva. O resto do tempo, a gente deveria ficar com os dentes desencostados. Essa é a posição de relaxamento da nossa cabeça. E a deglutição da saliva ela não passa de 15 minutos durante o dia. Né? Então, fora a deglutição, você tem mastigação também, que dura também 15 minutos. Então, se você somar as duas contrações funcionais, que é a mastigação e a deglutição, 30 minutos, o resto do tempo você deveria ficar com os dentes totalmente desencostados. E não é a realidade para todo mundo. Eu, por exemplo, fico com o dente encostado o tempo todo. Isso quer dizer que você fica com o temporal e o masseter contraído o tempo todo. Olha. Isso provoca dor. Bom, como é que a gente soluciona isso? Bruxismo em vigília, enquanto a gente está acordado e nem percebe que tem. Então, esse é o maior desafio nosso, né? E a nossa maior frustração durante muitos anos era tentar ajudar o paciente a reverter o hábito, né? Porque é todo um tratamento de reversão de hábito. Falar somente para ele para de encostar ou para de apertar não resolve porque ele não sente, né? Então toda a ideia foi desenvolver um dispositivo que o paciente usa na boca, que através desse dispositivo ele pudesse tomar consciência de todos os momentos nos quais ele encosta os dentes. Então, cada vez que ele vai encostar os dentes, o dispositivo avisa ele, mecanicamente, e o paciente toma consciência. Opa, estou apertando os dentes, não posso. Então, deixa eu reverter a minha posição, deixa eu relaxar. Então, isso são os tratamentos, são os novos tratamentos que a gente tem utilizado, são os tratamentos que se chamam de biofeedback. É sem remédio, absolutamente não invasivo e não tem contraindicação, né? Então, o paciente usando isso durante algum tempo, isso a gente viu nos estudos que a gente apresentou fora do Brasil, aqui no Brasil também, no Congresso Brasileiro, que depois de 45 dias a 60 dias, você consegue reeducar um cérebro. Então, vamos dizer que o cérebro ele tinha o hábito de mandar o músculo contrair e você apertava os dentes, né? A ideia é reverter esse hábito e isso demora mais ou menos 45 a 60 dias utilizando esse sistema de alarme. A gente não tem aqui. Eu tenho. É uma mini placa que o paciente consegue usar durante o dia, porque você precisa usar isso durante o dia, né? Então ela fica no fundo da boca. Obviamente essa placa ela é feita sob medida para o paciente, o que vai na tua boca não vai na minha, né? E para fazer isso a gente tem que antes de construir essa placa, a gente faz um exame que chama eletromiografia, que me dá todos os dados da musculatura do paciente e do espaço que a gente precisa ter. O espaço, quando nós estamos em repouso,
existe um espaço entre os dentes, que na minha boca pode ser 2, na tua boca pode ser 5, né? Então, esse exame ele vai nos dizer qual que é o espaço que cada um tem e, através dessas mensurações, a gente consegue fazer esse dispositivo. Então, a ideia é que o paciente ele fique sempre de boca entreaberta, quando ele está relaxado, né? Se você coloca eu sempre falo, uma pedra no sapato do paciente, o paciente vai sentir a pedra na hora que ele pisar em cima. Aqui é a mesma ideia que uma pedra no sapato. O paciente, na hora que ele começa a entrar em contração muscular, a mandíbula começa a subir, ele encontra uma pedra no caminho. E isso faz com que ele perceba que ele está entrando em fase de contração. E isso ajuda ele a reverter o hábito. Quando a gente sorri, a gente também tensiona esse músculo, né? Tensiona um pouquinho, mas esse músculo ele é mais utilizado para fechar. Para levantar a mandíbula. Agora, sabe uma coisa que eu percebi? Além do dispositivo, a gente também precisa ter uma consciência, como a gente tem a consciência corporal, uma consciência facial. Porque parece que a gente não é exatamente a mesma pessoa. Porque mudou a expressão, parece que você está... No meu caso, parece que eu estou meio boba, assim, meio triste. Eu estou tão acostumada a ficar assim, né? Que aí quando você fica relaxadinho, parece que está meio murcha. E isso já tive vários relatos de pacientes, mulheres, que sentiram depois de algum tempo de ter consciência desses apertamentos, que parece exatamente o que você está falando, né? Parece que o rosto alongou, parece que os vincos aqui diminuíram. Ah, melhora então. Melhora. Por isso que algumas dermatologistas falam, vamos fazer uma toxina botulínica aqui para relaxar um pouco essa região do masseter. Isso funciona? Funciona, né? Mas a gente prefere sempre tratamentos não invasivos no começo de mudança de hábito, né? Toda a ideia é fazer com que o paciente mude o hábito, né? E o dispositivo ele serve para isso, né? O dispositivo serve para ajudar o paciente a mudar o hábito, né? Esse que é o nosso grande objetivo. Muito bem, vamos lá, as perguntas. A primeira delas é da Lucy Cleide, ela é do Goiás. Ela diz assim: a minha neta tem 4 anos e tem bruxismo desde quando nasceu. Os dentes o tempo inteiro rangendo. Ela deve usar esse aparelho? Não, para criança não é aconselhável. Nenhum tipo de placa, na verdade, porque pode travar o crescimento, né, ósseo. E é muito comum crianças terem bruxismo. Faz parte até do desenvolvimento motor da criança. Então, a gente não trata bruxismo, a não ser que realmente tenha uma consequência muito grave de desgaste muito grande dos dentes. E aí ela tem que ir no dentista dela para ver o que precisa ser feito. Mas a ideia é não utilizar dispositivos em crianças. Eu tenho um sobrinho, filho da minha prima, né? Ele é portador da síndrome de Down e ele tem muito bruxismo. Ele ainda é uma criança de 8 anos, mas é muito e com muito barulho, muito frequente. Sim. Isso é comum com portador de síndrome de Down? Olha, é comum em portador de algum tipo de distúrbio neurológico, Parkinson, paralisia cerebral, pode ter. E aí, realmente, talvez nesses casos, o Botox seja uma arma, uma ferramenta muito importante, né? Porque, na verdade, o paciente não consegue controlar isso. Não adianta nem colocar dispositivo, que ele não vai perceber. Ok. Próxima pergunta vem da Sandra, ela é de Jundiaí. E ela diz: boa tarde, estou amando o programa. Gostaria de perguntar se esse aparelho é solicitado pelo dentista. Sim, ele pode ser solicitado pelo dentista especialista em dor, que realmente diagnosticou o problema, pelo neurologista, né? Porque como ele ajuda também a controlar dores de cabeça, normalmente por essas duas especialidades. E aí a gente vai falar para esse profissional que é um dispositivo, o quê? Tem nome? Se chama DIVA. DIVA. Dispositivo interoclusal de vigília. Tá, e é fácil das pessoas saberem. Hoje, o que nós fizemos para poder popularizar esse tratamento? Nós temos 40 clínicas em todo o Brasil que já estão habilitadas, certificadas para poder trazer esse tratamento para os pacientes. Muito bem. Próxima pergunta da Fernanda, ela é de Franca, aqui no interior de São Paulo. Olá, Cláudia, gostaria de saber se problemas na ATM têm relação com o bruxismo. E caso não tenha relação entre as duas, qual é a diferença? Então, só para a gente lembrar, ATM é o nome que se dá à articulação da mandíbula com o crânio, né? A articulação temporomandibular. A resposta é sim para a pergunta dela. A gente sabe hoje que um dos fatores de risco mais importante para problema de ATM, dor, inflamação, problema de movimentar a boca estão associados sim ao bruxismo. Ok. O aparelho ortodôntico que muitos usam na infância, na adolescência, alguns adultos, eles ajudam?
Então, para responder a tua pergunta, a gente tem que saber que o bruxismo é um distúrbio a nível de sistema nervoso central, tá? O aparelho, ele atua no sistema nervoso periférico, na boca, né? Então, hoje se sabe que você mexer em dente não resolve um problema a nível do sistema nervoso central. Então, a resposta é não. Pelo menos para tratar bruxismo, a gente não se foca na mudança da harmonia oclusal. Perfeito. Próxima pergunta, bem interessante aqui, gente. Olha lá, Rosângela de Lauro de Freitas, na Bahia, que quer saber se tontura e zumbido no ouvido podem ter relação com a TM. Pode. Zumbido pode ter relação com a TM, principalmente em casos de inflamação da articulação. Isso pode ter uma repercussão no ouvido e pode provocar zumbido. E uma outra razão é que o paciente que tem esse tipo de dores, região de temporal, masseter, cervical, então, pacientes que têm dores crônicas são pacientes que têm mais dores no corpo, que eles têm uma sensibilização central muito importante. Tem um paciente que tem mais dores de forma geral. E ele pode ter mais zumbido, porque o zumbido é uma das manifestações da sensibilização central. E a tontura também. Tá, a pergunta era se tinha relação com a TM, mas então tem relação com bruxismo? Tem relação com bruxismo e tem relação com dores crônicas, que estão associadas muitas vezes ao bruxismo. Olha, gente, tão interessante esse assunto. Eu espero que você tenha aproveitado ele, porque, na verdade, a gente tem falado tanto de zumbido de ouvido, tanta gente aflita, angustiada, até deprimida por conta do zumbido, né? Porque não consegue nem dormir. Tanta gente com dores no corpo todo. Quer dizer, se tem relação, vamos tratar a causa, que eu acho que é o mais importante. E a causa, pelo que eu estou entendendo, então, ela não é por conta do alinhamento dos dentes, do posicionamento deles, mas o sistema nervoso central. Eu adorei conhecer esse dispositivo. Eu sou uma candidata, preciso dele, já entendi. Vou tentar ficar com isso aqui relaxado. Vamos ver se eu consigo dar conta. Relaxa. Muito bem. Obrigada, viu, doutor? Foi um prazer. Alain Agiag. Maravilha de assunto. Ó, você pode entrar no site liva.app. É um site? É o site. É um app? É o site da nossa comunidade de dentista. O paciente pode acessar esse site, ele vai ter todos os dentistas, todas as clínicas no Brasil que estão certificadas e ele vai entender um pouco mais a respeito do tratamento. Liva.app, tá fácil. E até a próxima. Pode voltar trazendo mais novidades que a gente amou. Obrigada, viu? Obrigada a você que participou também pela sua opinião. Que bom saber que a gente de alguma forma te ajuda, né? E eu espero que a gente siga aí por uma vida cada vez melhor. A intenção do programa é essa, apresentar novidades, trazer conhecimento para que a gente possa fazer boas escolhas. E conhecer o nosso corpo nos ajuda a manter a saúde em dia.